Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de informática aplicada. Eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e na videoaula de hoje nós estudaremos a estrutura condicional. Os nossos objetivos para essa aula são o conceito, a classificação, a aplicação, exemplos e exercícios. Bem, para começar, nós precisamos entender primeiro o que é uma estrutura condicional. Uma estrutura condicional é uma estrutura que permite a execução de comando ou bloco de comandos sob determinadas condições. A estrutura condicional também é conhecida como a estrutura de seleção ou também estrutura de controle. No nosso dia a dia, ela também está presente, ela é uma parte de um algoritmo. Então, nós utilizamos a estrutura de condicional para que eu possa executar alguns comandos sobre determinadas situações. Vamos ver um exemplo da nossa vida prática agora. Vamos imaginar a seguinte situação. Um aluno chega na sala de aula. Se o professor estiver na sala de aula, o que ele vai fazer? Então, ele pede licença e entra na sala de aula. Esse tipo de condicionamento nós chamamos de condicionamento simples. Eu tenho uma condição dentro de uma situação e depois dessa condição eu tenho a execução de um comando. Agora, vamos dar uma olhada nos elementos que existem em uma estrutura condicional simples. Primeiro nós temos a ação, o aluno chega na sala. E aí, se o professor estiver na sala, essa é a minha condição. Ele estando na sala, então, ou seja, no caso da minha condição for positiva, o aluno pede licença e entra. O aluno pedir licença e entrar é o comando a ser executado quando a condição professor estiver na sala de aula é satisfeita. Mas repara uma coisa, nós só consideramos a ideia do professor estar em sala de aula. Mas como seria a execução? Como é que seria esse algoritmo se o professor não estivesse na sala de aula? Então vamos ver esse novo exemplo. O aluno chega na sala de aula. Se o professor estiver na sala de aula, então o aluno pede licença e entra. Se não, ou seja, o professor não estiver na sala de aula, o aluno entra direto sem pedir licença. Quando eu tenho uma possibilidade, um comando para uma possibilidade positiva e um comando para uma possibilidade negativa, esse condicionamento é chamado de condicionamento composto. Agora vamos ver os elementos de uma estrutura condicional composta. Então temos a ação, que é o aluno chegar na sala de aula. Se o professor estiver na sala de aula, é a minha condição. Então, ou seja, no caso da condição positiva, o aluno pede licença e entra, são os comandos a serem executados no caso da condição positiva. Se não, ou seja, na condição negativa, o aluno entra direto sem pedir licença. E esses aí são os comandos executados no caso de uma condição ser negativa. Então você pode ver que isso é muito aplicado na nossa vida. Se uma coisa é positiva, eu ajo de uma forma, se essa coisa é negativa, eu vou agir de outra forma. Certo? Agora a gente pode observar que uma estrutura condicional composta atende à possibilidade do professor estar ou não na sala de aula. Contudo, essa estrutura não prevê a possibilidade do professor negar a entrada do aluno na sala de aula. O próximo exemplo mostra justamente essa situação, em que o aluno chega na sala de aula e aí ele vai pedir licença, só que o professor ele pode negar essa entrada. Professor, com licença? Não dou licença, você não vai poder entrar. E nesse caso, como é que fica essa situação? Como é que é essa estrutura condicional? Veja bem, o aluno chega na sala de aula. Se o professor estiver na sala de aula, então o aluno pede licença, mas ele pede licença e não entra. Ele pede licença e aguarda a resposta do professor. Se o professor autorizar, então o aluno entra. Se não, ele espera a próxima aula, ele não vai entrar na sala de aula. Agora, se não, esse se não é se não se o professor não estiver na sala de aula.
então o aluno entra sem pedir licença. Repara que agora eu tenho duas estruturas condicionais, uma dentro da outra, né? Eu tenho aqui primeiro, se o professor estiver na sala de aula, então o aluno pede licença. Só que aqui dentro eu criei uma nova estrutura condicional, com a condição do professor autorizar a entrada do aluno ou não. Ele autorizando, o aluno entra. Se ele não autorizando, se não, espera a próxima aula. E aí eu tenho a condição negativa para essa aqui, ó, se o professor estiver na sala de aula. Quando eu tenho esse tipo de condicionamento, chamamos de condicionamento encadeado, porque eu tenho um encadeamento. Se ele chega aqui, ó, se o professor estiver na sala de aula, se ele não estiver na sala de aula, ele não entra aqui, ele vem para cá. E aí executa o comando que é o aluno entrar sem pedir licença. Agora, se o professor estiver na sala de aula, então o aluno pede licença, aí ele entra numa outra condição. Se o professor autorizar, então ele entra. Ele chegou na sala de aula, pediu licença. Se o professor não autorizar, ele fica do lado de fora esperando a próxima aula. Certo? No próximo slide, eu vou apresentar os elementos do condicionamento encadeado. Então, tem aqui a condição, né? A primeira condição, se o professor estiver na sala de aula. Então, condição positiva, o aluno pede licença, o comando a ser executado se o professor estiver na sala de aula. Se o professor autorizar, se o comando for positivo, ou seja, é a condição da condição. Comando a ser executado. Então, o aluno entra. Se não, ou seja, se o professor não autorizar, o aluno espera a próxima aula. Se não for positivo, o comando a ser executado. E aqui eu tenho o se não do primeiro se lá, que é se o professor estiver na sala de aula, é a condição negativa, né? Quando o professor não está na sala de aula, então o aluno entra sem pedir licença. Beleza? Então vamos fazer um rápido review do que nós vimos até agora. Estrutura condicional é uma estrutura utilizada para a execução de comandos sob certas condições, como a gente já falou sobre isso, e ela se classifica em simples, composta e encadeada.